pena mais rigorosa, motorista bêbado que provocar acidente com morte ou vítima com lesão grave vai ficar mais tempo na cadeia. A nova lei começa a valer hoje. Saúde, distritais votam projeto de lei que limita a jornada de trabalho dos profissionais da rede pública. Justiça inocenta médica e técnica de enfermagem pela morte de Marcelo Dino. Veja também os riscos que a tatuagem pode trazer à saúde. E ainda uma reportagem especial em homenagem aos 58 anos de Brasília. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Já está em vigor a lei que endurece a pena de prisão para o motorista que dirigir embriagado e acabar matando ou causando lesões corporais no trânsito. Além disso, as fianças só poderão ser determinadas na justiça e não mais com a polícia. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. O cerco está se fechando cada vez mais para quem ousa dirigir embriagado e aqueles motoristas que participam de corridas nas pistas públicas, os chamados rachas ou pegas. A lei que entrou em vigor nesta quinta-feira alterou o Código de Trânsito Brasileiro e endureceu as penas para os motoristas que cometerem essas infrações. Antes, a pena para quem cometesse o crime de homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar sob efeito de álcool, variava de 2 a 5 anos e agora passou a ser de 5 a 8 anos de prisão. Já no caso de lesão corporal, a pena, que variava de 6 meses a 2 anos, passou a ser de 2 anos a 5 anos de prisão. E tem mais, esses motoristas ainda podem ser proibidos de obter permissão ou habilitação para dirigir novamente. Antes, a autoridade policial poderia arbitrar a fiança e agora, com a pena aumentada, isso não pode mais acontecer. Então, esta fiança tem que ser buscada no judiciário. Além disso, a participação em rachas passou a ser tipificada como crime de trânsito. Mas, para o presidente da Comissão de Ciências Criminais da OABDF, não adianta endurecer as penas se não houver uma conscientização por parte dos motoristas. No Brasil, procura-se resolver sempre a criminalidade aumentando pena, né? E penso que não é por aí, ou pelo menos não é só por aí. Há outras coisas mais importantes, estruturais, que precisam ser trabalhadas. De acordo com dados do Detran, o número de motoristas autuados por misturar direção e álcool vem aumentando nos últimos anos. De janeiro a março de 2018, já foram mais de 4.000 multas. Nesse período, foram registradas 80 mortes no trânsito. O álcool é o principal causador de morte no trânsito no Brasil e aqui no DF também. Essa prática causa mortes, às vezes, de várias pessoas no mesmo veículo. Então é preciso que cada um se conscientize, não somente com o valor da multa ou com a suspensão do direito de dirigir, mas sim com o risco que é dirigir depois de beber. E para quem já segue as regras no trânsito, a lei foi aprovada. Tá certo. Para quê? Ninguém tem direito de matar ninguém, bêbado ou bom, entendeu? Se ele bebe, é porque está sendo irresponsável mesmo. Após a liberação de contratação de funcionários do Hospital de Base, a Secretaria de Saúde divulgou a lista de aprovados na primeira seleção. Foram 708 vagas para médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Veja. Foram abertas vagas para médicos nas áreas de cirurgia, emergência, anestesia, clínica geral, nefrologia, além de enfermeiros e técnicos. Com os novos funcionários, a Secretaria de Saúde espera zerar as horas extras no Instituto Hospital de Base, completar as escalas do pronto-socorro e aumentar o número de cirurgias na unidade. O candidato classificado deve acessar o site do Instituto para verificar o local e o horário para a entrega da documentação necessária, que deve ser feita até às 6 horas da tarde desta sexta-feira. As provas do processo seletivo foram aplicadas pelo Sebrasp. A lista de aprovados foi divulgada 3 dias após o Tribunal Superior do Trabalho acatar o pedido do governo e liberar as contratações que estavam suspensas por decisões judiciais.
Ainda falando de saúde, a Câmara Legislativa aprovou agora há pouco, em segundo turno, o projeto de lei apresentado pelo GDF que limita e reduz a carga horária de médicos e enfermeiros da rede pública e também de profissionais da Escola Superior de Ciências da Saúde. A proposta cria remuneração por trabalho em período definido. O repórter Rodrigo Miranda tem mais detalhes ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Essa votação durou praticamente a tarde inteira aqui na Câmara Legislativa. Houve muita discussão entre os parlamentares e agora há pouco acabou aqui a sessão e o projeto foi aprovado. O projeto que foi enviado pelo governador Rodrigo Hollenberg e o texto também já foi publicado. Ele cria a remuneração por trabalho. O objetivo é regularizar aí a jornada desses profissionais e limitar as horas extras desses servidores da Secretaria de Saúde. O texto proíbe que eles façam mais do que 8 horas de carga horária sem tirar um intervalo aí de no mínimo 11 horas entre essa jornada de trabalho. Isso limita muito as horas extras desses servidores. Isso porque também vai pesar no bolso, né? Já que muitos utilizam essas horas extras aí como complemento no salário. Então é uma medida que gerou discussão durante muito tempo, mas acabou sendo aprovada hoje aqui na Câmara Legislativa. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Operação Parabellum. Cerca de 70 policiais foram às ruas nesta quinta-feira para prender 2 homens acusados de cometerem um duplo homicídio. O crime foi em janeiro deste ano no Guará. Drogas e munições foram apreendidas. Veja só. Os alvos da operação foram Marcos Santos Belo, de 26 anos, e Cécero Pereira dos Santos, de 23. Eles são acusados de assassinarem 2 menores. O crime aconteceu em janeiro deste ano, no Guará 2. Mataram 2 menores, Pedro Henrique e Henrique. Né? As vítimas, os corpos ficaram no chão. Tá? Os autores fugiram. Durante a saída do local, os autores foram ameaçando as testemunhas, porque era num sábado à noite, por volta de 10h30 da noite. Então havia muitas pessoas na rua naquele horário, entendeu? Marcos foi preso em Planaltina de Goiás. Ele ainda tentou fugir, mas foi pego pela polícia. O suspeito tem passagem por tráfico de drogas. Com ele foram encontradas várias porções de maconha, munições, uma touca preta, uma espada e essa arma falsa. A polícia acredita que os jovens foram assassinados por vingança. A motivação do crime foi em razão da morte, de um parente do irmão do Cécero no final do ano passado. Foi morto ali na 38. Já Cécero é considerado foragido. A dupla vai responder por duplo homicídio e, se condenada, pode pegar até 30 anos de prisão. A Justiça inocentou as profissionais de saúde da acusação de homicídio culposo no caso da morte de Marcelo Dino. O menino tinha 13 anos quando morreu em 2012 após uma crise asmática em um hospital particular na Asa Sul. Na sentença da 2ª Vara Criminal de Brasília, a Justiça entendeu que a médica e a técnica de enfermagem não se omitiram ou cometeram erros médicos no atendimento do adolescente morto em 2012, aos 13 anos, após uma crise asmática. Marcelo Dino era filho do atual governador do Maranhão, Flávio Dino. Na decisão, a juíza ainda afirmou não haver provas para condenar as 2 profissionais por homicídio culposo. A família de Marcelo Dino ainda pode recorrer da decisão quando a sentença for publicada. Nossa produção entrou em contato com a assessoria do Flávio Dino para saber se ele já recebeu a indenização, mas até agora ninguém retornou às nossas ligações. O sistema penitenciário de Brasília abriga mais de 700 mulheres e depois que elas cumprem a pena, nem sempre conseguem voltar para o mercado de trabalho. Por isso, a Nova Cap criou um programa em que elas aprendem a cultivar plantas e se sentem cada dia mais preparadas para mudar de vida. Mão na massa, luva suja, machadinha para tratar a terra e plantar por todo lado. Um cenário cheio de vida que contrasta bastante com o local que elas vieram, o presídio feminino. A oportunidade de trabalhar na manutenção do viveiro da Nova Cap é uma esperança para quem está presa há mais de 4 anos. Uma emoção muito grande ver a liberdade, trabalhar, aí
passa o dia trabalhando, já chega cansada, já dorme, o tempo passa voando. E como a vida que elas vão arrancando cada erva daninha que atrapalhou a caminhada e assim só vai ficando o que ajuda no crescimento. O que ficou ruim a gente deixa para trás, né? Então, progredir coisas melhores para a vida da gente, né? E aqui, o lugar que a gente vivemos assim muito tempo perdido aqui é muito bom. Essas mulheres fazem parte do projeto Borboletas. Hoje, 60 mulheres que cumprem pena no sistema prisional trabalham nos viveiros da Nova Cap. Elas são responsáveis pelas mudas das árvores plantadas no Distrito Federal. O projeto só foi possível graças à determinação da Janaína. Eu não tinha mão de obra para produzir. Dentro da empresa existia um projeto que tinha começado com a área de conservação de limpeza, né? E já trabalhava com um grupo menor de reeducandas, 5, e me surgiu a oportunidade de 30 reeducandas. Então, assim, era a única solução, previsão assim, de mão de obra que eu tinha. Vale a pena. Hoje eu olho o que eu consegui realizar, praticamente junto comigo aqui nessa divisão, foi o trabalho delas. E é assim, meio à natureza misturada às plantas, que essas mulheres que estão dentro do casulo se sentem prontas para alçar voo como borboletas. Sou a borboleta, já estou voando, já estou construindo outros horizontes. Isso aqui é só a ponte, valeu a pena. Sábado, Brasília completa 58 anos e para homenagear nossa cidade, a Band começa mais uma nova série de reportagens. Hoje, o primeiro capítulo será inteiro dedicado ao seu idealizador. Juscelino Kubitschek deu vida à nova capital e deixou histórias por onde passou. Ele tinha seus cantos preferidos e foi aqui perto que viveu os últimos dias de vida. Acompanhe na reportagem de Camila Lopes. Era para ser uma cantina de um canteiro de obras, mas esse restaurante humilde resistiu ao tempo e há 60 anos continua levando não só comida à mesa, mas também história. As falhas nas tábuas da parede ou as fotos em preto e branco da construção da barragem do Lago Paranoá reafirmam que por aqui muita coisa aconteceu e muita gente passou. Entre os mais de 2.000 operários que frequentavam o lugar, estava um personagem ilustre, Juscelino Kubitschek. Só vinha ele e o motorista, não tinha segurança em volta dele, né? Então era um homem humilde, era um homem que se misturava no meio dos peões, botava um macacão por cima do terno, botava um capacete, e todos olhavam, onde é que está o JK? Ele estava misturado ao meio a todos aqueles peões que estavam erguendo a barragem. Calixto já se foi e hoje é o Fábio que toca o restaurante. Mas o prato, aquele que fazia JK voltar sempre, continua enchendo a cozinha daquele aroma de tirar o fôlego, o cordeiro assado na brasa. Uma refeição que eu tive o prazer de experimentar e entender o porquê era tão apreciada pelo então presidente. Mas para o Fábio, esse prato mexe muito mais do que só com o paladar. Ele tem mais emoção que tempero. Eu acho que isso faz o prato ficar bom. E por aqui, se não se muda o cardápio, também não se altera o cenário, porque se não tem cliente reclamando. Muitos clientes que são fiéis ao local não deixam de frequentar esse espaço justamente de manter a originalidade do local. Vem aqui justamente para ver isso aqui, o piso queimado, a parede de madeira, essas cadeiras rústicas, tantas mesas, ponta de agulha, né, ou palito que falam, né? Então eles querem ver isso aqui e assim vai passando de pai para filho, de filho para neto, de geração em geração. E a vida de Juscelino depois da construção de Brasília ultrapassou as linhas do Distrito Federal. Ela também tem capítulos em uma fazendinha a 80 quilômetros da capital. E mais parece aquela música de Zé Geraldo, Cidadão, em que o homem construiu, mas não podia entrar em lugar nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu com Juscelino Kubitschek. Ele que idealizou, sonhou e construiu Brasília, não podia mais pisar na capital do país. E foi aqui, meio à natureza, que ele se refugiou junto com a família
e viveu os 2 últimos anos de vida. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Ele veio para descer em Brasília, né? Estava de avião e não deixaram descer quando ficaram sabendo que era o ex-presidente que estava a bordo. Mandaram que ele voltasse e descesse em Lusiânia, que até hoje é o aeroporto rural de Brasília. Tá? E aí ele fica sabendo dessa fazenda e já tinha esse sonho de ser fazendeiro no Planalto Central. E aí ele compra a fazenda e começa. Para viver esse sonho, o JK contou com a ajuda de grandes amigos, entre eles Oscar Niemeyer. O mesmo que deu forma a Brasília criou uma casa em uma zona rural para o amigo que não tinha condições de arcar com os custos. Os amigos se reuniram e cada um foi doando a sua parte para que pudesse fazer uma casa para ele ser fazendeiro no Planalto Central, que era o sonho dele, provar, ainda deixar esse último legado para o Brasil, provando que o cerrado era viável. Hoje a casa está aos cuidados da família Servo, que se empenha para deixar tudo como era nos tempos de JK. Aqui, desde os móveis até as panelas, foram da família do presidente. E por mais que hoje sirva também de morada para os Servo, tudo aqui requer bastante cuidado. A pessoa, para vir trabalhar aqui, ela tem que ser preparada antes, receber essa aula de história, para ela poder, assim, saber onde é que ela está, o que está se passando, tá? Então, cozinhar aqui, cozinha-se normal. Então, a gente acaba acostumando a ter esse cuidado, o que não pode quebrar, que não pode puxar com força. E se na cozinha ainda tem receita, na estante tem mais de 1.800 livros, que entre uma página e outra tem a escrita de JK. A gente encontra cartas dele, né, escrita em próprio punho, e vários bilhetinhos dele, e também várias obras como de Raquel de Queiroz, Celso Furtado, estão assim autografados direto do autor para ele, para JK. Mas as grandes preciosidades não estão guardadas só entre as paredes da casa. A 5 minutos dali, um mirante com uma visão de tirar o fôlego. Juscelino estava interessado em apreciar algo que estava além da natureza. Todas as tardes, vinha fazer as suas orações e poder contemplar as luzes de Brasília. O filho que ele não podia visitar, que ele não podia ir, né? Juscelino tinha Brasília como um filho. E não pisar em Brasília era uma tristeza muito grande. E aqui dá para entender o quanto era mais fácil encontrar um ponto em que Brasília e Deus se encontram. Veja a seguir os riscos provocados pelas tatuagens. Uma especialista está aqui no estúdio para tirar todas as suas dúvidas. É depois do intervalo. Até já.